começar aqui uma retomada breve do que a gente estava trabalhando até então, na última semana, e partir do ponto que é a novidade essa semana, né? Bom, eu tive um probleminha com a minha câmera que não está aparecendo, não sei qual o motivo, tá? Mas, enfim, na próxima aula a gente tenta resolver esse problema da câmera, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. A gente está trabalhando na eletrodinâmica, a gente está trabalhando para a última aula em leis de Ohm, mais especificamente a primeira lei de Ohm. Então falamos de corrente, efeitos da corrente, primeira lei de Ohm. Fiz algumas questões também do SME, sobre corrente elétrica, e hoje eu gostaria de discutir com vocês a segunda lei de Ohm. Basicamente, a segunda lei de Ohm ela traz uma descrição, né, matemática em relação ao valor da resistência que um condutor oferece a partir das dimensões daquele condutor. Ou seja, se eu estou falando de um fio condutor, o que vai influenciar na resistência desse fio? Em que situação que ele vai oferecer uma resistência maior para a corrente? É pelo comprimento dele, quanto maior o comprimento, maior a espessura, o tipo de material, tudo isso importa. Então, o que a gente tem aqui? Essa relação matemática de proporcionalidade, ela traz, na verdade, essas questões, tá? Então, o que a gente percebe? Que quanto maior for o fio, maior é a resistência que a carga vai passar ou vai perceber ao tentar passar pelo fio. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. A é o que a gente chama de espessura, mas é a área da secção transversal, o corte do fio. Se o fio é fino, a área é pequena. Se o fio é grosso, a área é grande. E essa área é inversamente proporcional à resistência, porque se o fio é grosso, a área é maior, resistência é menor, porque passa mais cargas. E o ρ é a resistividade elétrica do material, ou seja, tem a ver com o tipo de material, né? Se o ρ é alto, ele é um bom condutor, ou ele tem uma alta resistência. Se o ρ é baixo, ele tem uma baixa resistência. Então, basicamente, essa relação matemática descreve as características do condutor que a gente está analisando. Então, a resistência, para quem não lembra, é medida em ohms, né? O ρ é a constante, o L em metros e o A em metro quadrado, né? Então, se eu fosse falar do SI, se eu fosse falar do Sistema Internacional de Unidades, eu teria a seguinte relação: ohm, o ρ, né, eu quero descobrir qual que é a unidade dele para vocês, metro sobre metro quadrado. Se você cancela, passa o metro para o outro lado. Ou seja, quando eu estou falando de resistividade, ρ, a unidade de medida dela é ohm vezes metro no SI, tá? E é basicamente isso que a gente vai usar, tá bom? Bom, e como é que isso pode ser cobrado? Apenas uma única informação. O material, o ρ, depende da temperatura. Quando a gente trabalha com resistores ômicos, a gente não vai analisar nenhuma alteração na resistência, né, por outros fatores que não sejam esses três. Mas se houver mudança de temperatura, pode fazer com que o ρ varie? Sim. Pode fazer com que o R varie? Sim. É possível a gente ver a representação da variação da resistência pela relação da dilatação linear. Não sei se vocês lembram, mas é possível a gente trabalhar o valor da resistência variando através da temperatura por meio dessa relação. Isso é uma coisa bem específica, a questão ela vai ter que descrever essa situação. A gente parte do princípio de que não há variação nenhuma, tá? É um resistor ômico. Bom, como é que isso pode ser cobrado da gente? SME, livro 2, unidade 2, capítulo 4, página 51. Tá? Ele traz assim: um fio condutor, um fio metálico, é feito de um material cuja resistividade elétrica é de 0,4 ohms vezes milímetro ao quadrado sobre metro, e tem seção transversal de área igual a 0,2 milímetros quadrados. Determine a resistência elétrica de 1 metro de fio. Então, letra A resistência ela pode ser determinada pela lei de Ohm, ρ L sobre A. Né? Eu poderia, se eu tivesse os dados, tranquilamente usar a primeira lei de Ohm, mas eu não tenho esses dados, então eu vou pela segunda lei de Ohm. Então, a resistência que eu quero saber vai ser o ρ. Lembrando que, a partir do momento que eu recebi essas unidades como dado, como informação, toda e qualquer grandeza nessa equação tem que ter essas unidades. Então, o L tem que estar em metro, então o comprimento do fio é de 1 metro, e a área tem que estar em milímetro quadrado, 0,2, tá? Resolvendo isso aqui, eu vou ter 0,4 vezes 1 dividido por 0,2. Isso aqui dá mais ou menos
2, né? 2 ohms. É isso mesmo? É isso mesmo, tá bom? Aplicação direta da fórmula, tá bom? Letra B. Letra B fala o seguinte: qual a corrente elétrica que o atravessará se o submetermos a um DP de 30 volts? Letra B está aqui, né? Se a DP for 30 volts, eu sei que a resistência é 2, eu vou descobrir o I. Quanto vale o I? 15 corrente amperes. Correto? E por fim, letra C, né? Fiz a B lá em cima, letra C. Se conectarmos a uma das extremidades desse primeiro fio, um segundo fio, idêntico, qual será a resistência total do conjunto? Gente, a gente vai ver isso como uma associação de resistores. Mas basicamente, se eu tenho um fio com uma resistência 2, resistência 1 de 2 ohms, e eu coloco outro fio igualzinho, o que vai acontecer? A resistência do outro fio também vai ser 2. Então qual vai ser a resistência total? Nem preciso calcular, eu poderia usar a fórmula de novo, segunda lei de Ohm, mas eu sei tranquilamente que a resistência total tem que ser de 4 ohms. Certo, gente? Tá aí para vocês. Bom, essa questão faz parte da tarefa que a gente começou na última aula sobre a primeira lei de Ohm. Essa tarefa ela se encontra entre as páginas 50 e 53 do livro 2, unidade 2, capítulo 4. Eu havia passado para vocês as 3 primeiras, se não me engano. Então a ideia agora é vocês fazerem de 1 a 6 neste restante de aula para a gente otimizar o tempo. Faremos a correção na próxima aula e obviamente tiraremos as dúvidas nessas questões. Então por favor não deixe de fazer, aproveite esse momento para não deixar acumular. Próxima aula a gente vai corrigir, vai tirar as dúvidas e aí eu passo adiante falando sobre potência, energia e consumo energético. Valeu pessoal, qualquer dúvida vai lá no chat. Tchau, tchau.